Quer escrever? Fique em silêncio. Espere que a palavra venha. Cada uma. Muitas pessoas vêm falar pra mim que eu sou calma, né? E eu sempre penso assim, gente, eu não sou calma. E aí essa semana eu recebi um elogio no Pilates, assim, uma fala muito bonita de uma colega tratando sobre isso em mim. E eu tenho pensado sobre isso essa semana, assim, e eu tenho há algum tempo escrito sobre o silêncio, assim, né? E essa calma, de alguma maneira, eu tenho hoje em dia, ou consigo transmitir, ela foi muito difícil, assim, ela foi um processo de análise, e aí eu queria trazer um pouco disso aqui. E aí, o quanto esse silêncio, ele não é dado, ele é construído, né? E eu falo para muitas pessoas que na minha análise eu fui aprendendo a calar, porque eu tinha uma fala e uma escrita que eram excessivas para mim, né? Era algo que quando começava não acabava, né? Era algo muito de um sangramento que não se esgotava para mim. E de alguma maneira esse silêncio também só veio porque eu pude ter esse espaço, né, que a minha analista me convidou para ser verborrágica. E aí, conforme eu fui falando, fui esgotando, eu fui também podendo silenciar alguma coisa que era em excesso. E assim, tem uma coisa também de que eu só percebi que era excessivo quando eu me silenciei, quando eu pude silenciar, porque parece que o silêncio também era insuportável para mim, em alguma medida. Eu tinha uma necessidade de falar muito grande. Eu precisava daquele espaço, eu precisava. Então eu penso que muitas vezes uma escrita e uma análise também nasce assim desse vômito de palavras, e conforme você vai amadurecendo, você vai criando uma relação com aquela escrita, você pode então passar mais para uma construção de alguma coisa, para uma criação. E isso é uma questão que eu trabalhei no meu escrito do livro que está sendo lançado agora, da Angélica, que é como os afetos são muito intensos para nós mulheres, né? E como nós somos tão reprimidas que parece que quando algo solta, isso vem muito desenfreado. E o quanto é difícil, né? Então a gente começar a criar uma relação com esse afeto, porque a gente também sente muita culpa, a gente se sente muito louca, a gente se sente exagerada. Então aquilo de fato se torna tão grande e em excesso que é difícil a gente criar uma relação de criação com aquilo, de tipo, então eu vou criar uma cena, uma história, uma narrativa. E aí, se a gente for pensar que essa fala em excesso vem também de algo que foi muito calado, ou que a gente tem muito desejo de calar, né? E aí a gente fica com medo daquilo. Então, eu penso que o silêncio e esse calar que eu falei no início são de outra ordem, né? É um outro tipo de construção de vazio, né? Que não é esse da censura. E aí me volta um trecho que eu já deixei aqui da Simone de Beauvoir, que ela fala isso, né? Que nós mulheres, quando nós formos humanas, tidas como humanas, aí sim a gente vai poder sair de pensar as nossas questões,
para poder construir narrativas, para poder criar, né? Então eu penso que, pelo menos para nós mulheres, a gente precisa escrever sem parar antes de construir esse silêncio que ele traz no vídeo. E assim, eu faço esse recorte de gênero por uma série de questões, mas só para deixar claro, o que Beauvoir está dizendo é que, de certa forma, esse lugar de criação e de construção do mundo, de civilização, já é dado para o homem, né? Enquanto a mulher, ela ainda vai precisar ter o processo de se ver enquanto pessoa, né? Enquanto parte disso. Ela vai precisar se constituir, né, como separado desse homem, né, separado dos outros, separado inclusive da mãe, né, porque do filho. A mulher é sempre uma extensão de alguém. Então eu penso que para esse silêncio e essa individualidade vir para a mulher, ela precisa quebrar muitas regras aí, porque ela vai precisar se separar de um montão de gente e um montão de coisa.